primeiro domingo de 1859, um pouquinho de tempo atrás, Charles Spurgeon pregou sobre o texto bíblico com o qual Deus o converteu. Isaías 45, 22. E hoje, 2024, primeiro domingo do ano, eu vou pregar também sobre o texto que Deus utilizou na minha salvação. Quero convidar vocês a abrirem o texto bíblico, as suas Bíblias, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. É o texto que está projetado aí na frente, para você acompanhar comigo. O PH já falou sobre o tema de hoje, salvos para sempre. E o texto diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por estarmos reunidos aqui. Abençoa-nos com esta porção da tua palavra, que sejamos alvo da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia é um texto, é um livro absolutamente completo. A Bíblia mostra os seus personagens em todas as suas facetas. A gente vê fatos heróicos até sobre seus personagens, mas estes mesmos personagens que são apresentados com atos heróicos, de bravura, de extrema coragem, também a Bíblia mostra estes personagens pecando gravemente contra Deus, contra o povo de Deus e contra si mesmos. A Bíblia é completa também no sentido de mostrar qual é o destino final daqueles que são alcançados pela graça de Deus, mas também mostra o destino final daqueles que estarão distantes da graça de Deus. A Bíblia é acusada de ser manipulada ao longo dos anos. A Bíblia é acusada de ser um livro eminentemente humano. Deus é colocado muitas vezes apenas como uma projeção do ser humano neste livro. Mas a Bíblia passa por todos esses critérios avaliativos e por todas estas acusações, porque se fosse um livro eminentemente humano, vamos combinar, não haveria um destino tão trágico quanto o inferno e a ausência de Deus para a humanidade que se afasta de Deus. Se o livro fosse apenas humano, os humanos seriam retratados muito mais com os seus fatos e feitos heróicos e corajosos, do que também mostrar as falhas destes mesmos personagens. A Bíblia mostra claramente, com relação à salvação, 4
fatos que nós vamos verificar na manhã de hoje. O primeiro grande fato é a necessidade que temos de salvação. A humanidade necessita ser salva. E por que necessita de salvação? A segunda coisa que vamos ver é do que nós somos salvos. Do que a humanidade é salva. Se a humanidade precisa ser salva, a pergunta é: do que precisamos ser salvos? O terceiro ponto desta manhã é pensarmos qual é a extensão dessa nossa salvação. A salvação que Deus nos dá vai de quando a quando? E o último ponto, não é lá muito batista a pregação de hoje, porque são 4 pontos e não 3. Todo batista que prega fala essa brincadeira, né? O último ponto que nós vamos ver é a duração desta salvação. Quanto tempo dura essa salvação? Então, primeiro, vamos tentar entender por que o ser humano precisa ser salvo. Primeira coisa, ser humano precisa ser salvo porque ser humano tem medo e vergonha de Deus. A gente sabe que esse medo e essa vergonha de Deus surgem lá no Gênesis. A gente não sabe quanto tempo depois que Adão e Eva foram criados, a gente não sabe quanto tempo eles viveram sem pecado. O texto do Gênesis não mostra para nós, não dá para a gente ter ideia de quanto tempo durou a criação de Adão, a criação de Eva, o convívio entre eles dois e o dia em que eles caíram. Não tem como saber isso pelo texto bíblico. Mas a gente sabe que houve um tempo em que Adão e Eva tinham a presença imediata de Deus e sentiam alegria e prazer com essa presença. Da mesma forma, ao que tudo indica, Deus também sentia-se alegre e feliz, se podemos usar esta expressão para Deus, na relação que ele tinha com o ser humano. Mas depois de pecar, este é o relato. E ele respondeu, Adão respondendo a Deus: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Todo dia, na viração do dia, Deus aparecia para Adão e Eva, e eles nunca fugiram de Deus. Todo dia Deus aparecia para conversar com Adão e Eva, e eles nunca tinham se escondido de Deus. Mas num determinado dia, ao ouvir a voz de Deus, que eles sempre ouviam, o sentimento deles foi de medo e de vergonha. Justamente porque, por causa do pecado deles, eles agora estavam distantes de Deus. A Bíblia diz com muita clareza que é o nosso pecado que nos afasta de Deus, que é o nosso pecado que nos separa da comunhão com Deus. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. E como se não bastasse esta separação traz uma consequência. Os seus pecados esconderam vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Esse distanciamento que o pecado provoca de Deus, não provoca só esse afastamento, digamos, da presença de Deus. É lógico, nós sabemos que Deus é onipresente, mas este afastamento de Deus causa o fato de que Deus não ouve a oração de quem está escondido de Deus por causa dos seus pecados.
Adão experimentou isso. Ele se escondeu de Deus. Um terceiro motivo pelo qual a humanidade precisa de salvação. Primeiro, pecamos em Adão, toda a humanidade contra Deus, temos medo de Deus, temos vergonha dele, estamos distanciados dele, e como se tudo isso não fosse suficiente, estamos andando a passos largos. Estamos andando a passos largos no caminho da perdição. Não é só o fato de estarmos longe de Deus, é o fato de, estando longe de Deus, andamos para mais longe ainda. Não é apenas o fato de sentirmos medo de Deus, não é apenas o fato de sentirmos vergonha de Deus, é o fato de que queremos Deus distante de nós, para não sermos atormentados na nossa consciência da sua presença, de que devemos prestar contas a Ele. E além de tudo isso, andamos para longe de Deus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta que leva à perdição, muitos entram por ela. E se fôssemos deixados à nossa vontade, à nossa sorte, se fôssemos deixados à nossa vontade de viver, jamais entraríamos na porta estreita. Porque a porta para a perdição e o caminho para a perdição é mais largo, é mais confortável, é mais fácil de andar. Eu costumo brincar que se o caminho da salvação é apertado, eu estou atrapalhando muita gente, que eu ainda estou ocupando um grande espaço nesse caminho apertado. Brincadeira, na verdade, é do João Alexandre, eu que copio o caminho. O fato é que o caminho da salvação não é fácil para entrar, porque é contra a nossa vontade. O caminho da salvação não é fácil de ser trilhado por vários motivos. Primeiro, que eu tenho que andar nesse caminho da salvação do jeito que Deus quer que eu ande, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, a salvação pertence ao Senhor, portanto é Ele quem determina como eu tenho que andar. O caminho da salvação não é um caminho solitário e isolado. Eu ando com outras pessoas nesse caminho da salvação. E andar com outras pessoas nem sempre é fácil. A gente às vezes não pensa igual. Às vezes a gente não quer a mesma coisa. Às vezes a gente quer a mesma coisa de jeitos diferentes. E aí, muitas vezes a gente é acometido por um ditado popular, que às vezes a gente importa para o nosso linguajar e para a nossa vida, dizendo que o nosso santo não bate. Se o meu santo não bate com o santo do Henrique, nós dois temos santos diferentes. Nós não estamos no mesmo caminho. Se é que você está entendendo o que eu quero dizer. A gente importa uma maneira de viver e um linguajar que não faz parte do reino de Deus. E aí a gente tem motivo de sobra para abrir mão de caminhar ao lado das pessoas. A gente tem motivo de sobra para abrir mão de andar com quem pensa diferente da gente. A gente tem motivo de sobra para andar
com quem anda mais devagar do que a gente, ou a gente anda mais rápido, né? Mais rápido do que a pessoa, e por isso a gente não quer a pessoa. O caminho da salvação é estreito, é apertado, a gente se acotovela. A gente aprende na Bíblia que o reino de Deus é tomado à força. Mas não é esse tipo de briga que você está pensando. É essa relação, é esse relacionamento. A gente vê esse relacionamento truncado no Antigo Testamento do povo de Deus com o próprio Deus. Vamos pegar só um exemplo para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando aqui. O povo passa 430 anos escravo no Egito. Sai do Egito pela mão forte de Deus, usando Moisés, 10 pragas, todo o Egito é assolado pelas pragas, o povo de Deus é preservado durante as pragas, e aí saem do Egito. Levam consigo tudo que eles conseguiram conquistar lá no Egito, mesmo sendo escravos, saem de lá com a bênção de Deus. Pouco tempo depois, estão na frente do Mar Vermelho. E aí começa a reclamação inicial. Nos trouxeste aqui, Moisés, para morrermos agora aqui no mar. E o exército do Egito começa a vir. Pois o que acontece? Moisés clama a Deus, pede perdão para o povo, por misericórdia, Deus perdoa, faz o milagre da abertura do mar, o povo passa, se arrepende, pede perdão e é abençoado. Passado mais um tempo, reclama da falta de água, reclama da falta de comida, reclama do calor durante o dia, reclama do frio durante a noite, reclama de um monte de coisas. Deus vai lá, pune, o povo se arrepende, Deus usa de misericórdia e por aí vai. 40 anos andando desse jeito. E nós, com um mês, já queremos ver o nosso irmão longe dos nossos olhos. É por causa disso. A gente ainda quer um caminho largo, tranquilo, espaçoso, sossegado. Mas o caminho da salvação é estreito. Do que nós somos salvos? Primeira coisa, somos salvos de nós mesmos. Eu sou um grande perigo para a minha vida espiritual. Eu não preciso de mais ninguém para a minha vida espiritual degringolar. Eu não preciso de mais ninguém para me conduzir a pecar contra Deus. Eu não preciso de mais ninguém para fazer eu querer virar as costas para Deus e querer seguir o meu próprio caminho. Em primeiro lugar, Deus nos salva de nós mesmos. Esse texto de Deuteronômio é um texto muito famoso. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Eu não preciso de mais ninguém, a não ser o peso do meu próprio pecado, para fazer eu escorregar no caminho que eu tenho que andar. Esse texto é extremamente famoso, e é o texto que o Jonathan Edwards usou naquele famoso sermão dele chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Aconselho você a ler este sermão. Além disso, a gente tem que pensar uma outra questão sobre a nossa maneira de viver a vida. Nós somos salvos de nós mesmos, precisamos ser salvos de nós mesmos,
porque basta o meu próprio pecado para me trazer ruína diante de Deus. Por outro lado, a nossa maneira de viver pecaminosa também traz consequências para a nossa vida. Diz assim o texto bíblico: não se deixem enganar. E agora Paulo vai dizer por que você não pode ser enganado por si mesmo. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, não é o fato de ser eu pecador, mas é o fato de todo dia ter ações pecaminosas que vão fazer com que eu colha consequências deste pecado. Então, além do fato de eu ser pecador e por causa disso ter uma natureza corrompida, diferente daquela natureza com a qual Adão e Eva foram criados por Deus, eu reforço essa minha natureza diariamente, pecando contra Deus. Todo dia a gente planta uma sementinha do pecado e a gente colhe essa semente. Não nos esqueçamos, a palavra de Deus nos adverte: se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e o seu amor não está em nós. E o mesmo João que escreveu isso, escreveu: meus filhinhos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para perdoar-nos de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Nós também somos salvos. Além de sermos salvos de nós mesmos, nós somos salvos de Deus. Parece um negócio meio difícil de entender, né? Nós somos salvos de Deus. Diz assim o Evangelho de Mateus: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, nós precisamos ter muito claro diante dos nossos olhos: Deus é infinitamente amor, mas ao mesmo tempo Ele é infinitamente justo. Por que precisamos ser salvos de Deus? Porque Deus vai cumprir a sua promessa de punir o pecador impenitente, de punir aquele pecador que não se arrependeu, de punir aquele pecador que não se voltou para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É o primeiro sermão do ano, e é bom a gente falar isso logo no início. Você não tem motivos nenhum para Deus exercer o amor dele por você. Não tem nada em nós que chame a atenção favorável de Deus. Nada. Não tem nada em nós que desperte em Deus o prazer dele em andar conosco, em estar conosco, em manifestar-se a nós.
a não ser por Jesus Cristo, o seu Filho amado, que fez tudo o que nós não somos capazes de fazer, a não ser por Jesus Cristo, Deus está contra a humanidade. Deus só é favorável a nós porque Jesus Cristo nos substitui naquilo que é impossível para nós fazermos. Caso contrário, estaríamos todos nós destinados ao afastamento eterno de Deus. Por isso temos que ser salvos de Deus, e é este mesmo Deus que nos salva. Somos salvos de Deus pelo próprio Deus. Mas também somos salvos das consequências do pecado da nossa vida. Lembra que alguns minutos atrás nós falamos sobre aquele que semeia no corpo trará destruição para o corpo, mas aquele que semeia no espírito trará bênção para si. E a palavra de Deus diz isso. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Precisamos de salvação, porque a cobrança do pecado é inexorável. Toda alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Quem não crer e não for batizado já está condenado. É o texto do Evangelho de João para nós, no capítulo 3. As consequências do pecado são inevitáveis. Elas vão alcançar todos aqueles que não foram alvo da graça de Deus. Por isso, o ser humano precisa ser salvo destas consequências. Agora, qual é a extensão da nossa salvação? Quando é que você foi salvo? Eu posso me lembrar daquele domingo em 1987, com 15 anos de idade, participando de um estudo bíblico justamente sobre esse tema, salvação. O então líder de jovens na igreja onde eu ia fez a seguinte pergunta, para nós que estávamos sentados ali durante o estudo. Ele fez a seguinte pergunta: por que você é salvo? E todos nós, quase que em uníssono, todos nós falamos: eu fui salvo, eu sou salvo porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Alguns disseram: eu sou salvo desde o dia que eu fui até lá na frente e aceitei o apelo daquele pregador. E muitas vezes aquele pregador era o meu próprio pai, pregando na igreja. Ele fez eu aceitar o apelo acho que umas 5 ou 6 vezes. Ele precisava de mais convicção de que eu era salvo do que eu mesmo. Mas nós tínhamos lá 15, 14, 16 anos de idade. Eu tinha 14, naquele ano eu faria 15. E eu fui um daqueles que respondeu: eu sou salvo porque eu aceitei a Jesus. E aí a pergunta dele foi o seguinte: mas Deus aceitou você? E essa é a pergunta. E aí então, desde quando você é salvo? A Bíblia diz com muita clareza que a extensão da nossa salvação remonta ao passado, o presente e o futuro. A Bíblia diz que a nossa salvação
foi pensada desde a criação do mundo. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Apesar do fato de que na minha vida a salvação começou em 1987, para Deus eu já estava salvo antes da criação do mundo. Apesar do fato de que só com 15 anos de idade eu entendi por que eu precisava de salvação, Deus já olhava para mim como herdeiro do reino que tinha sido preparado desde a criação do mundo. Você pode estar se lembrando do seu dia agora. Eu espero que você esteja se lembrando do seu dia. A nossa salvação pode ter começado naquele dia, mas Deus já te olhava como herdeiro das coisas que Ele mesmo tinha preparado para você. Você não sabia disso, mas Ele sabia. E no caso da salvação, no primeiro momento, é muito mais importante que Ele saiba. Mas também a Bíblia mostra que a salvação tem um aspecto no presente. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Nós não estamos andando por este caminho estreito porque só lá na frente alcançaremos a salvação. Nós já somos salvos agora. Estamos salvos já. Hoje desfrutamos das bênçãos da vida eterna. Nesta vida, neste momento, 2024, podemos desfrutar das bênçãos da vida eterna já agora, porque agora estamos salvos. Tudo bem, em certa medida estamos sendo salvos, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas o fato é que Cristo está nos assegurando: quem crê tem a vida eterna. A morte de Jesus Cristo não é uma morte apenas para possibilitar a vida eterna. A morte de Jesus Cristo garante a vida eterna. A morte de Jesus Cristo não apenas abre o caminho, mas a morte de Jesus Cristo nos põe no caminho da salvação. Se você anda ao lado de Cristo, você já está salvo. Se Ele é o seu Senhor sobre todas as coisas na sua vida, você já está salvo. Mas a salvação também tem um aspecto para o futuro. Há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. O apóstolo Judas, escrevendo a sua carta, lá se encaminhando para o final dela, exalta a Deus por Deus ser poderoso para nos impedir de cair. E a gente tem que entender muito bem o que a gente está querendo dizer com isso. Há muitos anos atrás, na década de 90, surgiu uma doutrina na igreja evangélica brasileira
dizia que o cristão não pecava, porque ele havia sido regenerado, né, pela graça de Deus, então ele tinha um novo coração, a semente da palavra de Deus havia sido plantada neste novo coração, então essa semente da palavra de Deus ia florescer uma árvore com os frutos do Espírito, e obviamente, né, por uma série de outras coisas que eram ensinadas, era ensinado que o crente não pecava. E aquele cristão, aquele crente que pecava, deveria reconhecer que até aquele momento ainda não era convertido e precisaria clamar não só por perdão dos pecados, mas clamar pela conversão. Eu andei por esse caminho. Andei por esse caminho durante um tempo. Mas enfim, nós pecamos, irmãos. Ainda pecamos. Mas o que Judas está falando aqui é com relação a nos apresentarmos diante de Deus naquele grande dia. Aquele grande dia em que nós vimos, Mateus capítulo 7, em que as ovelhas serão separadas dos bodes. Os justificados, que são justos diante dos olhos de Deus por causa de Jesus, serão separados daqueles que são injustos. É esta preservação que Judas está falando aqui. Judas não está falando que a gente não vai pecar, não. Mas a gente não vai cair da graça, como Adão caiu da graça. Entende o que eu quero dizer? E justamente com esse texto de Judas, eu quero encaminhar a conclusão do sermão de hoje. Qual é a duração da nossa salvação? Ontem, eu e a Maristela conhecemos um senhor com 92 anos de idade. Ele é cristão há, sei lá, 90 anos. É essa a duração da salvação? Não sei quantos de vocês conheceram o pastor Enéas Tonini, um professor de geografia bíblica, história bíblica brilhante. Faleceu com 103 anos. E estava salvo, sei lá, desde os 20 e poucos anos de idade ou antes disso. 70 anos dura a nossa salvação. A nossa salvação dura até o momento em que eu viro as costas para Deus, né? Então hoje eu estou salvo e amanhã eu posso não estar mais salvo. Porque se a minha salvação depende dessa escolha que eu fiz um dia, a minha perda da salvação também vai depender dessa escolha que eu faço em perder a salvação. Qual é a duração da nossa salvação? A duração da nossa salvação depende de Deus e não depende de nós. Judas diz isto, né? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Eu acabei de falar, a gente peca todos os dias, mas Deus preserva a nossa vida todos os dias, porque se a gente fosse deixado, bastaria um único dia para a gente pecar gravemente contra Deus. Agora, não é apenas o fato de Deus ser poderoso para nos preservar neste caminho da salvação, mas também é o fato de que Ele vai nos apresentar naquele último dia para seu Filho, o justo juiz, o Rei do Universo. Ele vai nos apresentar naquele dia sem mácula e com grande alegria diante da sua glória.
Quem é que fala isso? A nossa salvação é garantida por quem nos comprou. A nossa salvação é garantida por quem nos substituiu. Diz a Bíblia: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Tendo Jesus toda a autoridade no céu e na terra, não há ninguém, nem nada que seja mais poderoso, ou que tenha uma autoridade parecida, ou que tenha uma autoridade igualada à de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode dizer: eu tenho toda a autoridade. Só Jesus Cristo pode dizer: eu lhes dou a vida eterna, e elas, as ovelhas desse bom pastor, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E ele continua: meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então, a salvação está garantida porque Jesus dá a vida eterna para cada um de nós. A salvação está garantida porque o Pai deu estas pessoas para Jesus, e ninguém pode arrancar estas ovelhas, tirar estas ovelhas da mão do Pai. Mas há uma terceira garantia, que é justamente a garantia do Espírito Santo de Deus. Ele, o Espírito Santo, é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. De tal maneira que toda a Trindade está envolvida no processo de assegurar para você e para mim que somos, que estamos salvos para sempre. Não é a minha decisão que vai garantir isso. Eu sei, tem uma pregação do Evangelho por aí que diz que apesar de Jesus ter toda a autoridade no céu e na terra, Ele só vai salvar você se você quiser. Essa pregação é errada. Essa pregação não é a pregação da Bíblia. É uma interpretação equivocada dos textos bíblicos. A Bíblia é muito clara em dizer: a salvação pertence ao Senhor. Não tem o que discutir. Se a salvação pertence ao Senhor, ela só é minha, porque a mim me foi dada. Mas eu não posso falar que ela é minha porque eu a conquistei. Quando dizemos a nossa salvação, dizemos nesta perspectiva. O enfeite da árvore de Natal não pertence à árvore de Natal. O enfeite foi colocado na árvore de Natal. Para pegar aí um exemplo, dos dias próximos aí passados. A nossa salvação só é nossa porque nos foi dada, não porque nós a garantimos pelos nossos próprios esforços. Olha só o que diz a Bíblia. Em Hebreus, um grande livro que vai falar sobre a comparação entre os sacrifícios do Antigo e o sacrifício do Novo Testamento, a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados.
Mas alguém pôde dizer: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E qual foi essa vontade que Jesus veio cumprir? É o texto que abre o culto desta manhã. Você viu aqui logo no início, Mateus capítulo 1, versículo 21. O seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só Jesus Cristo pode dizer isso. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Para encerrar, irmãos, eu quero ver aqui com vocês rapidamente esse trecho de Romanos 8. Um trecho belíssimo que vai falar justamente sobre a nossa certeza da salvação. Aqueles que de antemão foram conhecidos por Deus, estes foram predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. E que tipo de imagem é essa, né? É que sejamos parecidos com Jesus Cristo, né? É essa a bênção aqui de Romanos 8, 28. E veja a construção que Paulo faz deste texto, corretamente traduzida do grego para o português, com todos os verbos no passado. A estes que foram predestinados, Deus também chamou. A estes que foram predestinados e chamados, Deus também justifica dos pecados. A quem Deus predestina, chama e justifica, Ele também vai glorificar. Portanto, meu irmão e minha irmã, nada há que pare o propósito de Deus em te glorificar no último dia. Continuando o texto de Romanos: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Texto final, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Ou seja, por amor a Cristo, enfrentamos a possibilidade de morrer todos os dias. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aqui eu quero lembrar o texto de Jeremias 31. Com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí a mim. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
apenas para reforçar uma palavrinha que passa desapercebido. No versículo final, ali no versículo 39. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Só pode nos separar do amor de Deus o próprio Deus, se Ele decidir não nos amar. Mas Ele está fora da criação. Portanto, meu irmão e minha irmã, como nós fazemos parte da criação de Deus, nada, absolutamente nada, vai nos separar deste amor infinito. Senhor, nós te damos graças por tuas bênçãos, te damos graças pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo culto desta manhã, pela porção da tua palavra e por tão grande salvação. Ó Deus, fica conosco até o final deste culto e durante todo este dia. Em nome de Jesus. Amém.